Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo será a sala que vai ganhar um presente. Nós vamos costurar para decorar. Vem comigo para mais um vídeo com Cássia Guimarães, decorando sem estresse. Pode entrar, sinta-se em casa. Vamos começar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um caminho, né? Uma trilha, que vai ser essa aqui. Que essa trilha, esse tecido é um tecido, realmente um tecido fino. Ele é todo com detalhe, assim, como se fosse bordado. O que acontece? Ele parece um linho com um bordado por cima. Vou fazer essa trilha e os jogos americanos para fazer a composição junto. Vou fazer 6 jogos aqui americano com a trilha, que colocando ela assim ao comprido vai ficar mais de 2 lugares, então 8 lugares. E o meio onde pode colocar a comida, né, na mesa. Se não quiser, faz apenas um arranjo e coloca, se for um aniversário, uma ocasião especial. E essa trilha aqui, você pode também usar ela só na mesa. Se não for para um jantar, para um almoço, pode colocar só ela na mesa para poder compor a mesa com um arranjo ou com alguma peça que você queira colocar. Pode ser também assim. Então vai a trilha e mais 6 jogos. Os 6 jogos eu já cortei e fiz ele bem grande, olha, bem grande, 50 centímetros. Eu já comecei a fazer o seguinte: como esse tecido é um tecido que ele é fácil de você fazer franja nele, desfiar, mas lembrando, eu vou desfiar e vou passar a costura aqui nele. Vai ser só, já fiz de um lado, vou fazer do outro lado, e as pontas eu não vou fazer. As pontas eu vou fazer a bainha, tanto aqui em cima como embaixo, só do lado que vai ser desfiado. Só aqui do lado que vai ser desfiado. Então, eu já comecei a desfiar. Agora eu vou desfiar esse outro lado aqui. Vou mostrar para vocês como eu faço. É um tecido muito fácil de ver qual é o direito, qual é o avesso. Aqui é o avesso e esse aqui é o direito. Aí, ó, vai desfiando assim, ó, vai puxando, não tem mistério. Depois vai ficando mais fácil. Não é um tecido fino, é um tecido mais encorpado, mas que é um tecido que desfia. E dá para você desfiar. Eu vou desfiar todos eles aqui, depois eu volto com vocês para mostrar para vocês já tudo desfiado. Um aqui já tá. O que acontece? Como eu falei para vocês, eu vou passar 2 costuras aqui e 2 costuras aqui para segurar. Depois que eu desfiar, segurar esse desfiado. E aqui nas pontas fazer a bainha. Somente isso. Eu tô mostrando para vocês propostas para vocês fazerem jogos americanos, o caminho, assim, o caminho trilha de mesa, que seja algo fácil de fazer, não é difícil, fácil, porque eu tenho alguns que eu faço canto mitrado. Aqui eu não vou fazer canto mitrado porque eu vou desfiar. E vai ficar o quê? Uma peça bonita, uma peça elegante para você fazer um jantar ou um almoço. E vai ficar muito bonita a sua mesa. E algo feito por você com facilidade. Algo fácil de fazer, não difícil, tá bom? Então eu vou desfiar isso aqui tudo, depois eu volto com vocês. Aqui, deixa eu mostrar para vocês.
eu desfiei tanto de um lado quanto do outro, e agora eu vou fazer a bainha aqui, de um lado e de outro, que o desfiado vai ser só nas pontas. O que acontece? Tecido é assim mesmo, às vezes a linha dele fica torta conforme você vai desfiando. Um lado fica maior do que o outro. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que vir com a tesoura e aparar para ficar o desfiado tanto de um lado como de outro, de uma maneira bem coesa, para não ficar diferente. Ó, aqui também, ó, esses aqui também fiz a mesma coisa, desfiei e aí cortei os lados que estavam demais, mais desfiado do que o outro, para ficar um lado, né, parecido com o outro, não ficar um desfiado diferente. Então eu vou e corto. Eu vou demonstrar para vocês, ó, já desfiei todos esses, deixei esse daqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Por exemplo, aqui tá esse desfiado aqui. Aí eu vou desfiar o outro lado e vamos ver se vai ficar de uma forma igual, tanto aqui desse lado quanto desse. Se não ficar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar para poder ficar. Aí eu vou desfiando. Depois, conforme eu falei com vocês, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar a costura. Eu vou fazer dois pespontos aqui na beira, tanto de um lado quanto do outro, para não correr esse risco de sair desfiando com o tempo o pano todo. E eu sei que isso não acontece quando você coloca, porque eu tenho um jogo americano assim, dessa forma, desfiado nas pontas. Inclusive também comprei em Tiradentes, que é desfiado nas pontas. E não tem esse problema por causa da costura, conforme eu falei com vocês. Mas o que eu procuro fazer na hora que eu uso, que eu coloco para lavar, eu não coloco na máquina. Mesmo que a minha máquina tenha aquela opção delicada que tem. Mas eu prefiro lavar na mão. Eu já até lavei na máquina, não embolou, não teve problema nenhum não. Assim, a textura dele, ele é encorpado, mas a textura dele é uma textura maleável. Tanto que quando se desfia, os fios dele parecem fio de seda. Então é interessante não arriscar, né? Por ser delicado. Aqui, pessoal, eu já desfiei. Esse lado aqui, ele é menor, pouca coisa do que esse aqui. O que eu vou fazer? Aí eu vou aparar para acertar, para ficar pelo menos parecido. É pouca coisa, mas tá diferente. Aí eu venho com a tesoura e venho aparando para ficar um pouco, para ficar parecido ali. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a costura, conforme eu falei para vocês, a bainhazinha aqui, ó, acima, a bainha na ponta, na outra ponta, e as duas costuras aqui. Vou começar com as duas costuras. Eu já fiz de um lado aqui e do outro. Agora eu vou fazer a bainha desse lado e desse lado. Já fiz de todas e agora eu vou fazer essa aqui por último com vocês.
a última. Vocês podem alinhavar, colocar assim, essa bainhazinha assim. Eu já vou direto, que eu vou me guiando pelo próprio pé da máquina. Aqui, pessoal, eu já coloquei aqui as preguinhas na ponta da trilha. Agora eu vou começar a fazer. Vou fazer do outro lado e depois vou fazer a bainha de um lado e do outro. Aí já tá terminado. Já fiz aqui. Acho que deu uma gracinha. Vocês me dizem o que vocês acharam. Vou fazer agora do outro lado e aí vou terminar fazendo a bainha de um lado e do outro. Olha, eu vou mostrar para vocês uma proposta aqui que eu fiz de decoração para a sala. Eu fiz um jogo de mesa, né? Eu fiz um jogo de mesa para decorar aqui a sala. E junto com esse jogo de mesa, 2 almofadas. Eu geralmente faço babado, dessa vez eu fiz só barra em volta dela toda aqui, do mesmo tecido. Olha como ficou a trilha. Eu geralmente uso trilha para compor uma mesa posta. Mas a trilha você pode usar para você colocar na sua mesa no dia a dia. Eu que só uso mesmo essa bandeja e de vez em quando decoro ela de uma forma diferente. Hoje eu coloquei esse arranjo aqui todo assim, assimétrico, nada certinho. Eu fiz essa composição com esse vaso, misturando as duas texturas, o dourado com esse que parece um barro, mas foi um vaso que eu fiz com aquela técnica que a gente usa, o bicarbonato. Aí junto com o lampião aqui, essa vela que é uma vela aromática, que eu posso, que é de mirra, sempre tô acendendo para dar um aroma. Aqui do outro lado, mais uma almofada do mesmo estilo. Então essa é uma proposta que pode ficar decorando. E aqui eu coloquei essas 2 almofadas de algodão cru com essa textura aqui. E do outro lado a mesma coisa. Também todas essas almofadas foram almofadas que eu mesmo confeccionei. E aqui também uma outra proposta de almofada também com abas. Essa aqui é de linho. É um linho aqui todo trabalhado, que também seria interessante fazer uma toalha de mesa com esse linho, ficaria bonito.
Como esse meu sofá ele também é de linho, eu coloquei só elas duas aqui. Eu gosto às vezes de colocar poucas almofadas só para aparecer o picatonê do sofá, aparecer mais o design do sofá. Olha como ele casou bem com o puff a capa do puff que eu fiz. Tem vídeo no canal para quem não viu eu fazendo. Esse tecido é interessante, que ele é tipo linho. Olha como ele é cheio de trama. O avesso dele tem um feltro para dar mais uma textura, mais uma encorpada, na verdade, no tecido. E é ideal para encapar, fazer capa. Tem o outro ali, que eu coloquei 2 vasos ali nele para fazer um preenchimento atrás ali da cadeira. Aí ficou dessa forma, essa proposta aqui. A decoração central aqui da sala que eu utilizei foi exatamente isso. Essa proposta da mesa, juntamente com as almofadas, que dá um detalhe. Vocês podem perceber que eu não usei nenhum objeto além do que eu confeccionei aqui, a não ser aqui no centro da mesa, que eu mudei colocando esse vaso aqui, fazendo essa composição com esse vaso. Isso aqui não é flor artificial, é natural, e ela tá reagindo muito bem aqui. A gente vê porque tá nascendo brotinhos, folhas novas. Então dá para ver que tá gostando. E aqui, essas aqui também estão gostando, porque tá nascendo, ó, um monte de brotinho aqui. Então elas estão gostando desse cantinho. Essa aqui, ó, tá nascendo aqui, ó, tá até enrolada. Tá nascendo outra aqui embaixo, ó. Então a gente vê que tá gostando daqui. Aqui, ó, embaixo tem mais uma aqui, ó, nascendo. Então a gente vê que a planta ela tá gostando desse canto, mas ela ficou nesse canto bem porque essa porta tem esse vidro aqui, que aí acaba trazendo a luminosidade para ela, que ela tanto necessita. Agora eu vou mostrar para vocês com o jogo americano. Eu coloquei a trilha. Nessa mesa não dá para colocar a trilha junto com os jogos americanos, porque os jogos americanos que eu fiz foi assim, bem grandes, eles foram grandes, vai ultrapassar aqui. Então eu vou usar sem a trilha, colocar para vocês verem como ficou. O jogo americano eu fiz ele bem grande, como vocês viram. Fiz ele desfiado. É um jogo americano simples de fazer, não é trabalhoso, como eu mostrei para vocês. Aí eu fiz também esse paninho aí para colocar em cesta. Essa cesta minha ela é bem grande. Quando você receber mais pessoas, pode colocar bastante pães aí. Mas esse paninho, ele tem, além dessa finalidade de colocar, né, no cesto para compor, pode também ter outra finalidade que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei um vaso aí com as flores, também é uma opção, mas de preferência é bom colocar um vaso que ele tenha uma altura menor, que não venha incomodar. A outra maneira de usar o paninho é justamente aí na garrafa de suco. Geralmente eu coloco na garrafa de suco de uva, não aparece o rótulo e compõe assim a garrafa, fica interessante. Agora eu preenchi a mesa, coloquei, né, 6 lugares. E se a pessoa tiver um aparador, coloca a trilha no aparador para colocar os alimentos ali. Vai ficar bem bonito, né? A decoração e a arrumação para um almoço ou para um jantar. Eu não coloquei guardanapo, mas eu tenho um guardanapo branco de pano, poderia colocar, mas achei por bem só deixar essa proposta aí. Guardanapo de papel, eu coloco, pode colocar individualmente em cada assento, ou deixar o guardanapo, o porta-guardanapo
aí para as pessoas tirarem. Mas o ideal é colocar cada um no seu assento. Uma outra coisa que é importante a gente observar quando a gente colocar 2 pratos, como eu coloquei aí, vocês podem observar que eu não coloquei ele no centro de cima. Por quê? Porque ele tem um desenho embaixo e assim o de baixo não iria aparecer. Então eu puxei ele para o canto para justamente aparecer e dar aquela impressão, dar um volume, né, a mais à mesa e também tá parecendo assim como se fosse 3D. Eu achei mais interessante no olhar, pelo menos eu particularmente. É uma forma de o prato de baixo também aparecer, já que ele tem uma estampa também. Se não tivesse, tudo bem, você colocaria assim no meio. Agora a taça, eu escolhi uma taça transparente, com um vidro assim canelado, né? Com esses frisos, mais simples. Eu tenho uma que é azul, é transparente, mas ela é azul. E embaixo parece que tem uma pedra. É muito bonita também, mas eu costumo usar ela com frequência aqui. E aí deixei só aí a garrafa, que pode ser a garrafa de suco ou a bebida que você desejar. Olha como ficou bem composta a mesa com a toalha. Eu particularmente é uma maneira mais tradicional, mas eu acredito que a mesa fica bem mais composta e vestida com uma toalha. Eu particularmente, tá, pessoal? E vocês podem ver que esse tecido, o fundo dele se chama de off-white, né? Hoje em dia, mas na verdade ele parece um marfim e as folhas dele, a trama dele, quando você desfia, você vê que é levemente aquele amarelinho clarinho, mas na verdade parece um dourado que dá um tom assim sofisticado na peça. Olha como ficou linda essa composição com as 2 almofadas, as cadeiras que é cabeceira, né? Olha isso. E é isso que eu falei com vocês, referente ao prato não ficar no meio, porque ele some o desenho de baixo. Eu particularmente, isso é uma opção minha, e tudo eu olhar. Eu olhei e verifiquei que no meio não fica legal. Eu coloquei assim no canto. É convencional isso? É etiqueta? Não sei, mas eu acho que esteticamente dá um volume como se fosse um 3D, um saindo do outro. Acho interessante. Então, por isso que eu coloco dessa forma quando o prato de baixo tem o que aparecer. Tem algum desenho, alguma pintura, aí eu deixo dessa forma que eu acho interessante. Se não, coloco no meio, mas eu coloco assim. Agora eu vou para os agradecimentos. Agradecer quem tem visualizado, agradecer quem tem curtido e também quem tem comentado, que tem sido muito importante, não só para engajamento, mas para nos conhecermos melhor, para saber a opinião de vocês, para ter esse retorno, esse carinho, esse abraço que vocês têm dado para mim a cada dia. Eu vou agradecer quem tem deixado os comentários, nome por nome, eu vou colocar aí daquelas pessoas que têm deixado o seu abraço, o seu carinho. E para as demais que têm visualizado, que têm curtido, que eu não posso nomear, mas se sintam da mesma forma abraçadas e muito obrigada pelo carinho. Aquele beijo no coração de vocês, uma semana super abençoada. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Minha gratidão a Rosélia Alves, a Severina Nascimento, Vânia de Azevedo, Miriam Cravo, a Hiro Oficial, Recanto Cláudia,
Meu Cantinho de Crochê, Rosângela Figueiredo, Monique Albuquerque, Cissa Santos, Maria Lidínia, Nádia Pimentel, Maria Auxiliadora, Rúbia, Vera Lúcia Santos, Esté Caetano, Paulo Dozinete, Paula Moura, Aline Alves, Rita Munhoz, Emília Alves, Casa Jardim, Artesanato Criativo, Marilene Alves, Nilzete Santos, Leci, Kelly Jesus, Simone Lúcia, Elúzia, Raquel Ferreira, Larda Débora, Elisângela Lima, Preta Fez Hoje, Simone Lúcia, Heloísa Reis, Zuleika Amaral, Juliana Salete, Ivone Albuquerque, Jane Cunha, Rose Xavier, Rose Camargo, Emília Pereira, Bela Finese, Jaqueline Pinho, Rita Nascimento, Elizabeth Mendonça, Darlene Marco. Esse nome aqui é grego, eu não conheço, não sei se a pronúncia é essa, gente. Sanju Vela, Raquel Cabral, Leidiana Nascimento, Marta Lepre, Neuza Nogueira, Rosemary Ribeiro, Miriam Cravo, Marluce de Mato, Roseli de Fátima, Cristina Teodoro.